Valfran, se você não se sentir confortável, eu vejo de uma outra maneira, mas você conseguiria me contar como foi a dinâmica de tudo? Como é que ele chega com a pizza? O que que acontece? O Patrick? No Sim, não é dia do problema. crime? Não é problema. Eu já estou com a mente praticamente cauterizada. Foram anos e anos de luta, sofrimento, de tanta coisa que eu passei que Imagino. já. Mas é como eu te disse, ele planeja um mês antes, comprando pá, comprando a bolsa, comprando a fita para enrolar os corpos, a faca, ele comprou. Então, Patrick chega na casa do meu irmão com duas pizzas. Foi o único motivo e um meio que ele encontrou para a Janaína abrir a porta para ele. Ela, como é muito educada, ela abriu, sentaram no terraço lá da casa do meu irmão, comeram a pizza, conversaram sobre muitas coisas, sobre a família no Brasil, sobre tantos assuntos. E naquele momento a Janaína pediu a Patrick para entrar na casa, para lavar os pratos e poder esperar o marido dela chegar, que é meu irmão. E aí Patrick conversava com meu irmão. E aí na hora que eles entram na casa e ela começa a lavar os pratos, ele se posiciona do lado dela e sem ela esperar, ele corre a faca que estava na sua cintura, sem ela ver, e agride e esfaqueia ela por detrás, no pescoço. E isso na frente das crianças, do Davi e da Maria. Naquele momento, as crianças se desesperam, gritam, choram, naquele momento, vendo a mãe sendo assassinada diante deles, né? E foi uma cena terrível. Eu imagino aquela situação que a Janaína passou, de dor, de sofrimento, de algo que não esperava, e as crianças ter que ver a mãe naquela situação. Então foi difícil. Eu fico imaginando aquela situação ali para mim. E mais tarde, depois, Patrick espera o meu irmão vindo do trabalho. Mas daí ele já mata as crianças também. Sim, porque quando ele mata a Janaína, eles já saem em direção a Maria, que é a mais velha. Ele é porque ele não conta como fez, né? Mas ele vai É em porque direção. teve um branco. Ele disse que deu um branco. Então ele só conta que foi em direção a Maria, que foi a mais velha, e em seguida a Davi. Mas ele não conta os detalhes da morte deles dois. Ele só conta, na verdade ele nem conta, né? Está na conversa do WhatsApp que a melhor parte foi quando matava a mãe, as crianças abraçavam, choravam e gritavam, entendeu? Sim. Então isso para nós foi uma dor muito grande porque ele fala como melhor parte. Então é dolorido ter que lidar com essa história, com toda essa situação e ainda ter que ver umas conversas dessa É. no momento do crime. E ele ainda vai comer um sanduíche de atum, né? E na conversa de troca de mensagem com o Marvin, contando como matou a mulher, as crianças, como esquartejou a mulher e como colocou as crianças no saco, né, dentro da bolsa, ele ainda fala para a Marvin que vai comer um atum com pão e e tomar uma água com sangue que ele merece. Então a gente tem que ver tudo isso é terrível, entendeu? Foi Sim. assustador. Foi muito sofrimento que a gente passou. Eu fico imaginando a dor que a minha irmã sentiu, ter que lidar com tudo isso, criar, amar um filho e o seu filho cometer um crime como esse. Eu fico imaginando a dor que a minha irmã sentiu vendo o seu filho matar o seu próprio irmão, seu sobrinho e cunhada. E ainda relatar isso numa conversa de WhatsApp, os detalhes do crime, como se fosse um filme, um seriado, um jogo. Então, para nós, foi algo assim terrível, difícil demais. E dentro dessa conversa deles dois, o Marvin ficava rindo, zombando dos mortos, da mulher, do meu irmão, dando dicas de como matar o meu irmão, como esquartejar o meu irmão, como fugir da casa. O Marvin participou do crime totalmente e a justiça brasileira, vergonhosamente, a Inocentou. juíza aceitou os argumentos do advogado do Marvin. É. Como é que uma É, juíza com tanta prova aceita um argumento desse?
O Patrick ainda faz comentários jocosos do tipo, ai, a Janaína é uma gorda que pesa que nem um homem, é difícil carregar. Ele limpa toda a casa e fica irritado que vai ter que limpar de novo, porque o sermão ainda vai chegar. Quando o Marcos chega, você sabe como foi a dinâmica? Marcos chega e ele já ataca o Marcos? A dinâmica, pela conversa do WhatsApp, porque eu tenho toda a documentação, né, na minha casa completa, essa conversa, Sim. é, a dinâmica é o seguinte, foi que ele limpou o sangue da Janaína e das crianças. Por sinal, ele fala que dá muito trabalho, né? Ter que limpar sangue. Foram quase 3 horas de, de ter que limpar tudo aquilo ali, tomar banho, tudo, e ainda ter que esperar meu irmão. Então, ele sentou no terraço, ainda lembro bem o terraço da casa do meu irmão, porque eu tive lá na reconstituição do crime, né? Ele sentado no terraço, tem uma mesa, umas cadeiras lá, e a casa do meu irmão tem dois portões, uma que entra o carro, um portão grande, e uma que entra as pessoas, né? E ele ficou olhando para os dois lados, porque é separados. E tinha no meio o jardim, que dividia as duas entradas, do carro e das pessoas. E ele fica esperando, ele contando para o Mavi, dizendo para o Mavi que está esperando aquele filho da puta para poder matar. Então, isso para mim me chocou muito, porque ele tratou meu irmão como lixo. Além de E ele planejar, teve tempo de não querer mais, né? Muito pelo contrário, o tempo para ele foi da espera pelo prazer. ele teve praticamente umas 3 horas para desistir, de se arrepender do que ele fez e evitar mais uma morte, né? Mas não, ele tinha tudo definido, estava decidido e ainda tinha um companheiro de equipe que motivava. Inclusive nas conversas, o Patrick disse que está cansado, está com fome e está com sono. E o Marvin disse: não durma, porque se você dormir e ele entra, ele lhe mata. E eu prefiro que você mate ele do que ele lhe mate. Ou seja, olha o companheiro, amigo dele, o que é que disse, entendeu? Esse é um E, amigo mesmo, é um amigo do começo ao fim, até nesse pois é, tipo de coisa. pois é. E ele ainda diz para Marvin diz para Pratik que o seguinte: cuidado quando tu for atacar ele, que ele não veja a tua sombra por causa da luz e consiga se esquivar. Ou seja, até a dica de quando Patrick for matar o meu irmão, que tivesse cuidado, entendeu? E ele ainda diz: Patrick, come para tu não ficar fraco, porque se tu estiver fraco, ele pode te derrubar. Ou seja, um cara participou totalmente do crime do meu irmão, entendeu? Um cara que não teve sensibilidade nenhuma de ver as crianças sendo mortas e a mulher e avisar o pai, mandar o amigo parar, que desista, que vá, fuja dali, mas não mata o tio mais. Mas não, ficou instigando, entendeu? Ele participou totalmente do crime. E Patrick ficou esperando. E na hora que Patrick espera, Marco chega cansado, porque Marco sai de manhã, né? E volta à noite, umas 11 horas da noite, meia-noite do trabalho. Patrick conta, aí no caso, Patrick conta que foi de encontro e disse que o Marco se surpreendeu quando viu. Diz que ele surpreendeu, abraçou, deu um abraço, sentaram um pouco na beira da piscina para conversar, uns 3 minutos, e daí o Marcos chama para entrar. E quando o Marcos chama para entrar, Patrick deixa ele na frente, e quando meu irmão abre a porta, ele ataca no momento que meu irmão abre a porta, para que meu irmão não visse o saco com os filhos e a mulher, entendeu? Que estava na sala. E a entrada da casa do meu irmão, quando entra, à direita já é uma porta da sala, que dá acesso à sala, e à esquerda da cozinha onde houve o crime. Ou seja, meu irmão ia ver sangue, ia ver o saco, né, dos corpos, entendeu? Porque ele não limpou, ele disse que limpou, mas ele deixou falha. Tinha sangue na parede, tinha sangue no armário, tinha sangue em tudo que era lado, entendeu? Aquela história que não tinha sangue, era tudo mentira para tirar o foco da imprensa, mas tinha sangue em tudo que era lado. Ele limpou bastante, mas deixou muita falha. E ele ataca meu É, irmão por trás, na entrada da casa. Meu irmão cai, são oito cortes de um lado. Meu irmão, ao cair, ele dá mais 8 cortes do outro lado, mas são 14 cortes, 14 facadas, né? Perfurações.
Na autópsia conta 8 de um lado, não, 8 e 7 do outro. São 15. 15, são 15 perfurações. E E ele desmembra o seu irmão também? também. Ele desmembra e ainda pega nas vísceras do meu irmão, colocando dentro do saco, contando para Marvin. Ele disse que quando cortou as vísceras do meu irmão, saiu toda para fora, que ele corre com as mãos e colocando dentro do saco. Entendeu? Ele contando isso, Uau. contando e rindo, né? Ele contando e rindo e o outro rindo também, né? E ele ainda Entendeu? fica na casa, né? Ele não vai embora em seguida, né? Não, ele coloca meu irmão na bolsa, né? E ele disse que para cortar os corpos deu trabalho também. Ele teve que botar a mão dentro com a faca dos corpos para poder cortar. Ele disse que com a pá não conseguiu, com nada. Ele disse que é muito duro, muito difícil. E ao colocar os corpos dentro do saco, ele foi tomar banho, vestiu a roupa do meu irmão e dormiu na cama do meu irmão. Ou seja, Jesus. algo assim inacreditável. Você conseguir matar e ainda vestir a roupa da vítima, dormir na cama da vítima é muita coragem. É, Tomar banho no banheiro. O Marvin, inclusive, fala para ele, né? Não sai agora à noite, porque você vai chamar atenção. Sai amanhã cedo como se não tivesse acontecido nada, né? O Marvin fala isso para ele, escreve isso. Exatamente, o Marvin fala isso. Ou seja, o Marvin, eu estou até hoje sem entender como a justiça brasileira é falha, é corrupta, é vã. Porque com todas essas provas contundentes, real, tem como essa pessoa inocente. Me responde. E te digo mais, o Marvin, dentro desse crime que ele cometeu, que estava com a tornozeleira eletrônica, ele cometeu um crime de estupro. Ele O correu, Marvin? sim, ele pegou, quando estava no processo e usava a tornozeleira eletrônica, ele estava num clube Cabo Branco, dentro de um carro com a menina, fazendo sexo com uma menina de 13 anos, 14 anos. Uau. E perante a lei brasileira, é estupro de menor vulnerável. E ia passando uma policial, no momento, mas uma policial apaisana, não estava trabalhando, e era amiga de um amigo meu. Por isso que a imprensa teve conhecimento. Olha como o mundo é pequeno. Essa pessoa ia passando, era amiga de um amigo meu, e a mãe da menina estava fazendo um escândalo no meio da rua, dizendo que ia denunciar ele à polícia, que ele estava estuprando a filha dela. Mesmo com consentimento da garota, é estupro, porque ela é de menor. E ele gritou no meio da rua: por favor, não faça isso não, que eu tenho já um processo da história da Espanha. Ele gritando: não faça isso. Aí ia passando um policial na hora, apaisando, e viu e contou para o meu amigo. Aí meu amigo me ligou no momento, eu automaticamente já liguei para toda a imprensa tomar conhecimento, porque o pai dele ia abafar esse caso, os advogados dele iam abafar esse caso. E aí, quando o processo entra na polícia, tu acredita que toda a imprensa paraibana entrou em contato com a delegacia e os delegados disseram que não tinha nenhum processo contra a Marvin, não tinha nenhum processo de estupro. Aí eu achei estranho. Eu falei com um amigo meu, delegado, olha só, se não é as amizades. Eu falei com um amigo meu, delegado, e foi lá dentro e viu o processo. E disse, pediu para a imprensa paraibana, aí disse para mim, e eu disse para a imprensa paraibana que já tem um processo de Marvin que fosse lá, que eles não podem esconder o processo. Ou seja, até o delegado lá, na Polícia Civil, estava escondendo o processo de Marvin. Acredita no Uau. negócio desse? Porque a família do Marvin é importante, ela Cara, tem cara, conexões? o pai do Marvin colocou como advogado de defesa os melhores advogados da Paraíba. O, o, o escritório de advocacia deles é o melhor da Paraíba. É o que trabalha para governadores, presidente, Sim. deputados, senadores, empresários importantes. Ou seja, tem uma influência dentro da justiça, tem conhecimento, tem amizade, tem estratégia, tem experiência. São profissionais nessa área, entendeu? É, Como é que uma juíza dá a Marvin como inocente com todas as provas contra ele? é. E alegando um argumento tão fajuto,
dizendo que na justiça não existe crime para quem participa de uma conversação de WhatsApp. Agora, tu imagina se isso pega moda. Bom, Todos os criminosos, todos os participantes, todos os cúmplices de assassinato faz por rede social. sim. Pode ser O todo mundo Mar, inocente. o Marvin, ele chegou a ficar preso alguns dias ou nunca ficou preso? Ficou preso, porque a Polícia Civil vê como prova real de que ele participou, que ele instigou, que ele poderia ter evitado a morte do Marcos, que Claro. ele mostrou os caminhos a Patrick de como matar, como fugir, como se esconder, como guardar os corpos, como esquartejar. Ele É, mandou um link para Patrick. Ele ele mandou chega um a link. pesquisar, né? Então, o Marvin, enquanto eles estão conversando, o Marvin, peraí, deixa eu dar uma pesquisada aqui para ver como se livrar dos corpos rápido. Ele tem umas pesquisas, ele vai mandando uns Ele links. mandou, Uma mandou. Ou loucura. seja, como é que um cara desse não participou? É. Como é que. Olha, olha, só em você maltratar um animal você pega prisão. Como é que você participa de um crime de um ser humano e não diz que não é crime? Meu irmão, é algo assim É. inacreditável, entendeu? E é vergonhoso, a verdade é vergonhoso. E tanto é que a justiça espanhola e toda a polícia que participou da investigação, a Guarda Civil, ela foi bem clara. Ele aqui na Espanha, ele pegaria prisão ao momento que chegasse na Espanha. Ele Claro. não seria livre, ele cometeu um crime. Toda a justiça Não. para a espanhola. Agora, para a brasileira, ou para a brasileira não, né? A paraibana, Sim. a gente tem visto acontecer no Brasil coisas assim. Então, É. é algo assim que você fica com a mão atada, refém de uma justiça falha, de umas leis antigas, e onde a impunidade está prosperando. Porque se fosse uma pessoa normal ou pobrezinha, com certeza estaria preso. Eu não me envolvi mais nesse caso porque minha mãe já estava sofrendo muito, entendeu? E foi um pedido dela, Val, por favor, deixa agora na mão de Deus, porque já basta você se envolver tanto aí na Espanha com e ainda vai ter que se envolver mais aqui, eu não quero. Então minha mãe Sim. sabia que se eu me envolvesse ia ser pior, entendeu? Tá. Então a gente resolveu decidir a nossa família de deixar a Justiça Paraibana fazer a justiça e na mão de Deus. Infelizmente a Justiça Paraibana covarde. É. O Patrick e o Marvin ainda se comunicam? São amigos? Patrick tem direito à chamada telefônica. Não sei o Então, nome. É uma ou é duas vezes por mês. Não sei se ele liga para a Marvel. Ele tem direito a duas chamadas. Eu sei que para a mãe dele ele liga, para a família dele, entendeu? tá. Ele Você só liga para a foi mãe, ver, liga para as mães. você só foi ver o Patrick no julgamento. Só. Foi a Como primeira. foi esse momento? Foi um momento difícil. O coração acelerou, eu me emocionei, fiquei um pouco descontrolado assim, visualmente falando, porque eu não conseguia enxergá-lo. Eu entrei numa sala e eu procurava por ele. Escutei uma voz dizendo: ele está na sua frente. Porque eu queria falar com ele. Quando eu entrei, já fui direto para falar com ele. A juíza interrompeu, disse que eu não poderia me dirigir ao acusado. Eu olhei para a juíza e respeitei, né? E falei com a juíza e pronto. Mas eu fui em direção para falar com ele. Tinha dois guardas do lado dele, achava que eu ia ter uma reação inesperada e protegendo ele, mas eu não ia fazer nada, é claro. E só queria falar com ele, fazer umas perguntas para ele, mas que a juíza não permitiu me dirigir para lá para ele. Qual a pergunta que você queria fazer para ele? Eram várias, eu não me lembro na época, porque foi Mas há a quase seis mais anos, que mas a que assim, mais o que você me queria chocou saber? é como é que ele traiu a nossa família, como é que ele faz isso com o tio que tanto amava, como é que você foi capaz de fazer isso para alguém que abriu as portas da sua casa, dos seus filhos, da família, por que você fez isso com nós, comigo, com a minha mãe, com a mãe dele, com ele mesmo, entendeu? Porque Sim. até a vida dele estragou e tá aí a vida dele também. Ou seja, eu tenho muitas perguntas a fazer a ele. Como é que ele foi tão mal? Como é que ele teve tanta frieza? Sua irmã Como é que ele foi tão perguntou, agressivo? a mãe do Patrick, a sua irmã perguntou isso para ele? Ela já visitou ele no presídio, mas eu não sei as perguntas que ela fez. Ela me falou algumas coisas que eu não, também não é a coisa particular dela, né? Sim. Que eu não posso contar aqui, mas
Ela fez algumas perguntas para ele, sim, ela comentou com ele, ela se decepcionou com ele, ela ficou muito triste, ela chorou muito, ela sofreu muito. Ela, ela e minha mãe, eu quero saber como é que elas arranjaram tanta força para aguentar isso, porque Sua foi mãe, difícil. a sua mãe quis conversar com o Patrick? O Patrick falou Não, com a avó? Não, não. não. A minha mãe não quis conversar, não quis ver as fotos, porque eu tenho as fotos do crime, né? Eu tive as fotos Sim, do tempo real que ele cometeu o crime, porque eu tive acesso à documentação e tive as fotos da Justiça Espanhola, que são tinha sim, as quase 200, periciais. É, eram umas 200 fotos, mais ou menos, 150, 200 fotos. Então eu tive acesso a essas fotos, entendeu? Então eu vi é, os corpos todos, as fotos periciais, né? Eles tiraram as fotos, os corpos separados, corpos juntos, de lado, de frente, entendeu? Então eu tive acesso a sim, essas fotos. é, Para mim foi terrível, mas eu tive acesso. Eu tinha que ver, eu tinha que passar por isso. sim. Então eu me coloquei como representante da família, poupei minhas irmãs, minha mãe desse sofrimento e tive que assumir essa função. Então eu tive que Como, ir no necrotério, tudo. é, como No hoje é a necrotério, relação... Fala, desculpa, eu te cortei. no necrotério também foi um momento difícil para mim também, porque Necrotério, imagino. no necrotério eles estavam lá, entendeu? Estavam os quatro. Então, para mim, e entrei na sala que ele fez a autópsia, aí o cara me contando tudo. Aqui é onde seu irmão fizeram a autópsia, aí as crianças, as mesas, né? Que eles chamam de câmera. Então, foi terrível a gaveta que eles estavam, entendeu? Eu É, passei pelo processo que, meu amigo, rapaz, até hoje eu sei como é que eu aguentei, não, hein? imagino, imagino. A relação de vocês com a mãe, principalmente sua irmã, ela é sua irmã, mãe do Patrick. É, Aham. imagino as suas sobrinhas, como que eles ficaram com a família depois? Vocês continuam próximos? Vocês se perdoaram, sabendo que não tinham nem... a mãe não tem culpa, as irmãs não têm culpa, mas fica impregnado, né? Vocês são Patrick. Vocês conseguem ter uma boa relação, sua mãe com ela? Como é que são? Cara, no início foi difícil, hein? No início, a gente começou bem, tentando se unir, porque a ideia era se unir à família para tentar solucionar o problema. Porque até então a gente não sabia quem tinha cometido o crime. Então a gente se uniu muito, 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 muito. A Hannah foi lá em casa, a gente planejou um monte de coisas para poder solucionar. Mas depois que a gente soube que era o Patrick, então aí abalou um pouco, entendeu? A família de Patrick tentando defender ele, porque não acreditava que era ele o criminoso. Nós, até então, não sabia que era ele, e depois que a gente descobriu que era ele, então ficou aquele impasse que poderia ser invenção da polícia, tentando justificar o crime, culpando uma outra pessoa inocente. Então foi algo muito forte. Mas no final acabou bem entre nós. Assim, a gente se dá muito bem hoje, eu, minha irmã, com as irmãs de Patrick. A Hannah não tive mais contato com a Hannah, porque ela foi morar em outro estado do Brasil, ela não quis mais viver em João Pessoa, nem no Pará, então foi viver em outro lugar. E o pai de Patrick eu praticamente nunca mais vi, nunca mais falei, então criou um É, mal-estar, a verdade criou um mal-estar. lógico. Criou um Vocês mal-estar, são... Imagino. mas assim, se dá muito bem. A minha irmã é uma pessoa maravilhosa, eu me dou muito bem com ela, se dá muito bem com a família, com Carole também, se damos muito bem. A Hannah nem o François, nem tanto, porque a gente não teve mais contato e viagem, distância, então houve um distanciamento. Algo bem natural, mas assim, a gente não culpa eles em nada, porque eu não acredito não, que uma pessoa possa imaginar que um pai e uma mãe queira que um filho seja assassino da sua própria família. Claro, Apesar que a gente escutou muito isso, né? Colocando a culpa neles, as sim. pessoas tão maldosas que culparam eles, mas eles É, não têm culpa de nada. Eles não vão querer um filho assassino, nem tão pouco da sua própria família, entendeu? lógico. Eles visitam o Patrick ou só a sua irmã visita o Patrick? Eles visitam, o casal visita O os François, pais. o pai também. O Ah, pai e a eles mãe. per... Os pais e os irmãos e as irmãs do Patrick perdoaram o Patrick? É possível perdoar? Eu acho que sim, eu acho que sim. Porque é um amor condicional, né? É um amor muito forte. A gente não comenta sobre perdão,
pelo menos eu, da minha parte, eu nunca comentei sobre o perdão relacionado a essa história, mas eu acho que sim, pelo amor incondicional de uma mãe com filho, de irmão com irmão. Agora, com coerência, eu acredito que ele sabe e reconhece o que o Patrick fez foi terrível. E que é algo que ele está pagando por isso, entendeu? Lógico. E o que o Patrick é, né? É um psicopata diz dessa Claro, maneira. Ele claro, é nem quer, violência. ele para ele ser perdoado ou não, tanto faz. Ele é gelado. Você conseguiria perdoar o Patrick, sua mãe? Cara, eu tenho uma interrogação comigo até hoje, hein? Eu não consigo sofrer mais por ele ter cometido o crime, certo? Eu. Mas eu não sei se teria coragem de dizer, te perdoo. Mas se eu não guardar no meu coração, na minha mente, a raiva dele ter cometido o crime, pode se tomar como um perdão. Mas uma coisa eu digo para você, com toda honestidade, eu lutei que a justiça fosse feita. Eu coloquei um advogado para que lutasse com todas as forças para que ele pegasse a maior condena da história da Espanha, por justiça, pela vida humana, pela vida e a família do meu irmão, pela família da Janaína, que não merecia sofrer tanto, e pela justiça, porque se fosse ao contrário, se meu irmão tivesse cometido o crime, eu pensaria e agiria da mesma forma. Eu abomino e ignoro qualquer tipo de violência. E mais tratando como uma dessa, eu lutei pela justiça, hein? E eu quero que Patrick, sinceramente, eu quero que ele não saia nunca mais.